Jesse James é um dos bandidos mais notórios da história do Velho Oeste americano. Como um dos principais membros da famosa gangue James Younger, seus roubos de bancos, diligências e trens em meados do século XIX lhe renderam o status de celebridade. Porém, não foi apenas a vida de Jesse James que enganou o público. Até ser refutado na década de 1990, circularam rumores de que James havia forjado sua morte. Além das ações de Jesse como um assassino implacável, é de conhecimento público que o Fora da Lei nasceu em uma família próspera de agricultores proprietários de escravos, e que foi profundamente amado por sua mãe ao longo de sua vida e se tornou um homem de família e pai. Veja agora 10 fatos curiosos que talvez você não sabia sobre Jesse James. Jesse James foi enterrado na fazenda da família James, mas espalharam-se rumores de que James havia de fato forjado sua própria morte e, ao longo dos anos, vários homens diferentes alegaram ser Jesse James. Em 1995, os cientistas exumaram seus supostos restos mortais no cemitério Mount Olivet, em Kearney, no Missouri, que havia sido transferido para lá em 1902. Depois de realizar testes de DNA, os pesquisadores confirmaram que os restos mortais eram quase certamente os do famoso bandido do século XIX. Em abril de 1882, Jesse James foi morto de forma nada esperada para um notável e infame fora da lei, enquanto tirava o pó de uma moldura na parede de sua casa alugada no Missouri. Sua esposa e 2 filhos também estavam na casa no momento. Seu assassino, que atirou na nuca dele, foi Bob Ford, um recruta recente da gangue de James. Ele havia concordado com o governador do Missouri em atirar em James em troca de recompensa e imunidade legal. O público ficou paralisado e considerou o assassinato covarde, já que James estava de costas. Mesmo assim, os Ford logo começaram a reencarnar o evento em um espetáculo itinerante. Bob Ford acabou sendo baleado e morto em 1894. Em 7 de setembro de 1876, a gangue James Younger tentou roubar o First National Bank of Norfolk, Minnesota. Eles atacaram o banco depois de saberem que um ex-general e governador da União havia se mudado para Norfolk, e havia rumores de que ele havia depositado $75 mil no banco. O caixa recusou-se a abrir o cofre, o que provocou um tiroteio e a morte do caixa, de um transeunte e de 2 membros de uma gangue. 2 semanas depois, os irmãos mais novos foram capturados e enviados para a prisão. Os irmãos James, no entanto, escaparam e permaneceram sob nomes falsos pelos próximos 2 anos. Em 1879, Jesse recrutou um novo conjunto de associados criminosos e reiniciou suas negociações criminosas. Jesse gostava de cortejar publicidade, e era até conhecido por distribuir comunicados à imprensa para testemunhas nas cenas de seus crimes. Em 1874, Jesse se casou com sua prima Zerelda, com quem ele namorava há 9 anos. Eles tiveram 2 filhos. James era conhecido por ser um homem de família que amava a esposa e gostava de passar tempo com os filhos. Como membro importante e mais famoso da gangue James Younger, Jesse se tornou um dos bandidos mais notórios do oeste americano. As representações populares de James o incorporam como um Robin Hood que roubava dos ricos e dava aos pobres. No entanto, não há evidências de que a gangue tenha compartilhado algum de seus saques. Em vez disso, de 1860 a 1862, a gangue foi responsável por mais de 20 assaltos a bancos e trens, incontáveis assassinatos e roubo de cerca de $200 mil. A imagem nobre da gangue foi, na verdade, cuidadosamente elaborada com a ajuda do editor John Newman Edwards, que escreveu artigos que favoreciam a imagem positiva da gangue de James. Antes de se tornar um fora da lei, Jesse levou 2 tiros no peito. A primeira vez foi em 1864, ao tentar roubar uma cela de um fazendeiro, enquanto a segunda foi em 1865, durante um conflito com as tropas da União perto de Lexington.
no Missouri. Foi só depois que sua prima Zerelda Simmons, com quem mais tarde se casou, que Jesse e seu irmão Frank se uniram a outros ex-guerrilheiros confederados para roubar bancos, diligências e trens. Durante a Guerra Civil Americana, o estado fronteiriço do Missouri foi palco de combates de guerrilha. Jesse e sua família eram confederados dedicados e, em 1864, Jesse e Frank se juntaram ao grupo de guerrilheiros confederados de Bloody Bill Anderson, também conhecidos como Bushwalkers. O grupo tinha a reputação de seu tratamento cruel e brutal aos soldados da União, e Jesse foi identificado como tendo participado do massacre de Centralia, que deixou 22 soldados desarmados da União e mais de 100 soldados federais mortos ou feridos, com seus corpos muitas vezes violentamente mutilados. Como punição, todos os membros da família de Jesse e Frank James tiveram que deixar Clay County. Jesse ganhou o apelido de Dingus, depois de disparar na ponta de seu próprio dedo enquanto limpava uma pistola. Como ele não gostava de xingar, ele teria dito uma frase que continha esse apelido bobo ao invés de falar algum xingamento. Quando seu corpo foi posteriormente exumado para identificação, o dedo perdido em seu esqueleto foi a chave para provar que era ele. Jesse Woodson James nasceu em Clay County, no Missouri, em 5 de setembro de 1847. Ele nasceu em uma família próspera. A mãe de James era Zerelda Cole, natural de Kentucky, e seu pai, Robert James, era um ministro batista e fazendeiro de cânhamo, proprietário de escravos. Em 1850, Robert James viajou para a Califórnia para pregar nos campos de mineração de ouro, mas logo adoeceu e morreu. Em 1852, Zerelda se casou novamente, mas Jesse, seu irmão Frank e sua irmã Susan foram obrigados a morar com outra família. Zerelda abandonou o casamento, voltou para a fazenda da família, casou-se novamente em 1855 e teve mais 4 filhos. Mesmo quando Frank e Jesse cresceram e se tornaram bandidos, sua mãe, Zerelda, continuou sendo sua firme defensora. E veja também outros vídeos sobre Jesse James aqui no canal, como a história deste fora da lei ou até mesmo crimes que ele cometeu. Se preferir, você pode assistir a playlist somente com vídeos de Jesse, que estará na descrição do vídeo. E também não se esqueça de conferir os links de livros e e-books sobre personagens e histórias do Velho Oeste que eu deixei aí na descrição. Você também pode ter 30 dias grátis na Amazon para ver filmes de faroeste ou outros gêneros. É só conferir os links. Te espero em o próximo vídeo aqui do canal. Até já!